professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa, aqui no YouTube, pessoal. Vamos agora entrar na nossa segunda aula sobre verbo. E você que não assistiu a primeira aula, o card está passando aqui em cima, aqui, ó. Então, é uma sequência de aula sobre verbo, galera. E olha só, com todo respeito aí aos demais professores de língua portuguesa, mas aqui no YouTube você não encontrará uma aula sobre aspectos verbais. Essa segunda aula aqui sobre aspectos verbais, você não encontra um conteúdo tão completo, tá, pessoal? Não encontra, porque é um assunto até que alguns gramáticos não dão muita notoriedade, porém, vem aparecendo em provas de concurso público. E aí, repito, com todo respeito, mas muitos professores não conhecem a fundo este assunto a ponto de vir aqui e gravar uma aula. Só que aqui no canal do YouTube do professor Anderson Magalhães, você terá acesso a esse conhecimento sobre aspectos verbais. Essa então é a nossa segunda aula sobre verbo. Se você não assistiu a primeira, vai lá, assiste, porque essa sequência de aulas vai te dar um salto aí de qualidade, né, nesse assunto que é verbo, que é o assunto muito importante. Olha só, pessoal, vai lá no nosso Instagram também, além de se inscrever aqui no canal, vai lá no nosso Instagram, @Professor Anderson Magalhães, e segue lá a nossa página no Instagram, tem muito conteúdo lá de língua portuguesa também. Agora, vamos entrar no assunto, então, vamos entrar nos aspectos verbais, aspecto verbal, assunto agora deste momento. E vamos lá, vamos avançando, galera. Aspectos verbais. E o que é o aspecto verbal? O que é esse assunto que eu estou dizendo que os professores acabam não abordando? Pessoal, o aspecto verbal está relacionado à duração da ação verbal. Se essa ação ela é concluída ou não. Então, isso que você vai colocar na tua cabeça. Quando lá na sua prova vier falando sobre aspecto verbal, é em relação à duração da ação verbal, se esta ação é uma ação concluída ou não, ok? Se essa ação foi concluída ou não. E a partir disso, a partir desta ação sendo concluída ou não concluída, nós temos os aspectos verbais. Então eu deixo esse assunto aí na tela, bem estruturado para você. Olha ali comigo. O aspecto verbal está relacionado com a duração da ação verbal. Vamos grifar isso, então? A duração da ação verbal, indicando se a ação verbal é concluída ou não. Então, se a ação verbal é concluída ou não. Aí, nas ações que são concluídas, você tem o quê? O ponto em que a ação ocorreu. Eu posso destacar o início da ação, o desenvolvimento da ação ou o fim da ação. Então, início, meio ou fim. Eu posso destacar um desses pontos. Já em ações não concluídas, eu vou dizer, então, se a ação ocorre de forma frequente ou repetitiva, tá bom? Então, veja lá. Então, aspecto verbal relaciona-se à duração da ação verbal. Se essa ação foi concluída ou não foi concluída. Se ela foi concluída, eu posso dar ênfase ao início da ação, ao meio da ação, que é o desenvolvimento, ou ao fim da ação. Se ela não foi concluída, ou seja, ela está acontecendo, então eu vou verificar se ela é frequente e repetitiva. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos deixar esse assunto, vamos avançar e deixar esse assunto aí mais claro e mais bem estruturado para você. Primeiro aspecto verbal, o aspecto perfectivo, anote aí, aspecto perfectivo. Ele indica se a ação está totalmente concluída, sendo facilmente concebido o começo, o desenvolvimento e o final da ação. Ou seja, no aspecto perfectivo, galera, a ação ela foi concluída, a ação verbal foi finalizada. Observe os exemplos. Os alunos fizeram os exercícios na segunda-feira. Uma ação totalmente concluída. Portanto, esse verbo está no aspecto perfectivo.
Ontem, meu irmão comprou um livro. Então, temos aqui uma ação concluída. Portanto, o aspecto é perfectivo. É muito tranquilo. Aspecto perfectivo. A ação é totalmente concluída. Exemplos ali na tela estão ali. Os alunos fizeram os exercícios. Meu irmão comprou um livro novo. Tranquilo? Agora, vamos falar do aspecto imperfectivo. Temos também o aspecto imperfectivo. Indica que a ação não está totalmente concluída. Então, olha aqui, ó, a ação não está totalmente concluída, não sendo possível identificar o começo, o desenvolvimento e o fim dessa ação. Ela é uma ação que se encontra incompleta. Olha aqui, ó, os alunos faziam os exercícios apenas quando sobrava tempo. Veja aí, é uma ação não concluída. Os alunos faziam os exercícios, essa ação não se concluiu. Outro exemplo, meu irmão comprava um livro novo, sempre que tinha dinheiro. Também é uma ação não concluída. Ela vai se repetindo. Ó. Meu irmão comprava um livro. Ó. Veja que a ação verbal ela não está totalmente finalizada. Ela não cessou essa ação verbal. O ato de comprar ali, ele não foi acabado, ele não se encerrou. Ó, meu irmão comprava um livro novo, sempre que tinha dinheiro. Percebe? Essa ação, ela não se encerrou. Então, esse é o aspecto imperfectivo. Vamos avançando agora nos aspectos verbais. Temos mais aspectos aqui para você. Nessa tela, nós temos ações aí verbais, nós temos aspectos verbais relacionados a ações que já se encerraram. Mas eu posso indicar o foco da ação no começo, no meio ou no fim. Olha aqui, ó. O aspecto incoativo, também chamado de inceptivo, indica que o foco da ação está no início. Olha lá, ó, está no início. Começou a nevar na Serra Gaúcha. Começou a nevar na Serra Gaúcha. O aspecto incoativo, o foco da ação está no seu início. Agora aqui, ó, o professor Anderson começou a ler Os Lusíadas. O foco da ação verbal está no início dessa ação. Agora o aspecto cursivo. Olha aqui o aspecto cursivo. Também chamado de aspecto permansivo. Indica que o foco da ação está no seu desenvolvimento. Veja que agora o foco está no desenvolvimento da ação verbal. Já está nevando há 5 dias. Ó, o desenvolvimento da ação. O aspecto cursivo, também chamado permansivo. Os auditores ainda estão em negociações. Olha aqui, ó. É um aspecto cursivo, é um aspecto permansivo. O foco da ação é o desenvolvimento. Ó. Os auditores estão em negociações. Agora temos também o aspecto terminativo. O aspecto terminativo, também chamado de aspecto conclusivo, indica que o foco da ação está no fim da ação. O professor Anderson acabou de ler Os Lusíadas. Olha aqui, ó, o fim da ação, acabou de ler. Os diretores concluíram as negociações. Então, veja que nessa tela nós temos 3 aspectos, né? O aspecto incoativo, o aspecto cursivo e o aspecto terminativo. No aspecto incoativo, o foco da ação está lá no início. Ó. Começou a nevar na Serra Gaúcha? Começou a ler Os Lusíadas? O foco é no início da ação. No aspecto cursivo, o foco está no desenvolvimento. Está nevando. Os auditores estão em negociações ou uma ação em curso. Já o aspecto terminativo ou conclusivo, o foco da ação está lá no fim da ação. Tranquilo? Então tá aí bem estruturado para vocês. Já falamos aí de 5 aspectos: perfectivo, imperfectivo, incoativo, cursivo, terminativo. E vamos avançando aí para deixar esse assunto estruturado para você.
O aspecto pontual. O aspecto pontual indica que a ação é momentânea. Olha aí, ó. Então, pessoal, no aspecto pontual, a ação é momentânea, ocorre apenas em um determinado ponto, em um determinado momento. O professor Anderson acaba de ler os Lusíadas, ó. Tá aqui, ó. Eu poderia falar assim também, o funcionário bateu o ponto, ó, bateu, né, o ponto às 13 horas. O funcionário saiu ao meio-dia. Então, esse saiu, ó, aspecto pontual. Naquele momento ele saiu. Temos também o aspecto durativo. Aspecto durativo. A ação é contínua. A ação é contínua. Não é momentânea. Ocorre de forma duradoura, de forma repetitiva. O professor Anderson continua a ler os Lusíadas. Então, perceba a diferença entre o aspecto pontual e o aspecto durativo. No aspecto pontual, eu estou me referindo a um momento exato. No aspecto durativo, a ação é contínua, ela não é momentânea, ao contrário, né? O professor Anderson continua a ler os Lusíadas. É muito bom gravar os exemplos, decorar os exemplos, para aí você se ambientar e se familiarizar com os aspectos verbais. Não é um conteúdo, digamos, dos mais agradáveis, mas é um conteúdo necessário porque aparece em prova. Então, aspecto formal, pontual e o aspecto durativo. Tranquilo? Vamos avançando aí, galera. Temos também agora que falar do aspecto contínuo, que é o contrário do aspecto descontínuo. Olha só, fazem ali uma certa oposição. No aspecto contínuo, a ação é continuada, ocorre de forma frequente. Então, isso aqui que é interessante, ó. De forma frequente. Estou trabalhando na loja de material de construção do meu tio. Meu filho está aprendendo alemão. Isso aqui indica frequência. Por isso, o aspecto contínuo. Agora, no aspecto descontínuo, eu tenho o recomeço. A palavra aqui, ó, do aspecto descontínuo é recomeço. Eu tenho o recomeço de uma ação que era continuada, só que ela foi interrompida. Então, no aspecto descontínuo, eu retomo uma ação, eu recomeço uma ação que havia sido interrompida. O professor Anderson voltou a ler os Lusíadas. Então, o professor Anderson, ele estava lá, ele lia os Lusíadas. Só que aí ele parou de ler e agora ele voltou a ler os Lusíadas. Portanto, o verbo aqui, ó, essa locução verbal voltou a ler, tem um aspecto descontínuo. Tranquilo? Então tá aí, galera. Tá aí então parte de aspectos verbais bem estruturados para você. Vamos recapitulando aqui, ó, voltando um pouquinho. Olha só. O que nós temos de aspecto verbal? Então, aspecto verbal significa ali, indica a duração da ação verbal, que pode ser o quê? Concluída ou não. Temos aí o aspecto perfectivo, quando ela está totalmente concluída. Temos o aspecto imperfectivo, quando ela não está totalmente concluída. Temos aí na tela os exemplos bem estruturados para você. Temos também os aspectos que se referem, que vão ressaltar o início, meio ou fim da ação verbal. O incoativo vai destacar o início da ação. Começou a nevar na Serra Gaúcha. O aspecto cursivo ou permansivo, está ali na tela bem estruturado para você. O aspecto cursivo ou permansivo, ele tem o foco no desenvolvimento da ação. Os auditores estão em negociações. Já o aspecto terminativo ou conclusivo, o foco está lá no fim da ação. Ó, o professor Anderson acabou de ler os Lusíadas. Os diretores concluíram as negociações. Vamos avançando para revisar aqui. No aspecto pontual, o meu foco está lá no momento, né? O professor Anderson acaba de ler. O funcionário saiu ao meio-dia. Já o aspecto durativo, a ação é contínua, não é momentânea. O professor Anderson continua a ler os Lusíadas. Aspecto durativo.
Agora, quando nós temos o aspecto contínuo, temos uma ação continuada, uma ação frequente. Estou trabalhando na loja do meu tio. Já o aspecto descontínuo é um recomeço. Eu vinha praticando uma ação, essa ação era continuada, ela foi interrompida e aí ela retoma. Já o aspecto descontínuo, então, é esse. O professor Anderson voltou a ler Os Lusíadas, beleza? Pessoal, é um assunto aí que não é frequente, você não acha tanto conteúdo assim, além do mais em vídeo. Dificilmente você vai achar aí uma aula de aspectos verbais tão completa quanto essa daqui, tão bem estruturada, mas tá aí o conteúdo aqui em nosso canal do YouTube. Sou o professor Anderson Magalhães, galera. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!